Boa noite, estamos aqui de novo com o nosso canal de perguntas e respostas do Ministério Senhor, Justiça e Poder. O nosso canal tem o objetivo de receber a sua pergunta e apresentar uma resposta bíblica e teológica para ela. Primeira pergunta, Denise Andrade. Elton, minha dúvida está em Mateus 27, 52 e 53. Por ocasião da morte de Jesus, mortos ressuscitaram e apareceram na cidade? Bom, a pergunta, a resposta é simplesmente assim. A Bíblia fala que os mortos ressuscitaram e apareceram na cidade. Vamos ler o texto. Repete para mim o texto, por favor. Mateus 27, 52 e 53. Vamos ler o texto para a gente entender de que está se falando, né? O texto diz o seguinte: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, então, em termos de resposta direta à pergunta, o que a Bíblia está dizendo é que quando Jesus ressuscitou, mortos ressuscitaram. Não mortos comuns, santos, pessoas que eram relacionadas com Deus, relacionadas com Jesus Cristo, que morreram e ressuscitaram. Em relação a esse texto, o que deixa algumas dúvidas é, primeiro, quem eram essas pessoas? Segundo, quanto tempo elas ficaram ressuscitadas? Bom, então a primeira questão é a seguinte: não há base para colocarmos corpo glorificado em qualquer pessoa até hoje que não seja Jesus Cristo. Então isso significa que essas pessoas ressuscitaram, mas isso ainda não é a ressurreição pré-arrebatamento. A ressurreição é que as pessoas vão receber corpo glorificado. Essas pessoas são santos, ou seja, pessoas relacionadas com Deus, pessoas que tinham a vida santificada pelo Senhor. A grande dúvida é, quanto tempo essas pessoas passaram ressuscitadas? A Bíblia não diz se foram um momento, ou seja, as pessoas ressuscitaram, apareceram nas cidades e depois voltaram para o lugar onde estavam, ou se essas pessoas ressuscitaram, permaneceram vivas por alguns anos, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com a filha de Jairo, como aconteceu com o filho da viúva de Naim, que as pessoas então ressuscitaram, permaneceram vivas durante os anos, morreram novamente. Essa provavelmente é a melhor resposta. Pessoas que haviam morrido há pouco tempo, ressuscitaram, voltaram à vida, permaneceram vivos por um certo período de tempo, depois morreram novamente. A outra pergunta também é da Denise Andrade, que faz assim. Em 1 Samuel, capítulo 28, Saul consulta uma médium em Endor, que faz subir Samuel, ao qual consulta Saul. Como se explica uma consulta aos mortos? Tá, essa também é uma pergunta interessante. O caso da pitonisa de Endor é uma das polêmicas, que a gente chama de polêmicas bíblicas, né? Por quê? A consulta a mortos, ou a necromancia, era proibida biblicamente, a lei proibia, e era tão proibida que o próprio Saul havia expulsado as pitonisas de Israel. Quando ele vai consultar essa, e ele vai disfarçado, essa pitonisa tem medo de que Saul descubra que ela ainda está consultando mortos, não sabendo que aquele que estava ali era Saul. Então ela fica com medo porque havia uma proibição
da necromancia em Israel. Bom, então, esse é um aspecto. Então, Deus não permite, não concorda, não aceita a consulta a mortos. Bom, neste caso, Saul foi e consultou e pediu que ela fizesse subir Samuel. Então nós vamos pensar o seguinte, biblicamente, nós sabemos, ou a Bíblia sempre se refere àqueles que estão salvos como aqueles que estão em cima, e aqueles que não estão salvos como aqueles que estão em baixo. Então se ela faz subir alguém, esse alguém não poderia ser um profeta, um juiz, um homem de Deus que foi salvo, porque ela faz subir. O segundo aspecto, que talvez seja a grande chave para se resolver o problema, e aí a gente analisando no próprio capítulo 28, no texto, nós vamos ver o que a Bíblia diz no texto do capítulo 28. O versículo 14 diz assim, pegando a partir do 13, o rei lhe disse, não temas, porque o que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo os deuses que sobem da terra. A expressão da mulher é, vejo deuses que sobem da terra. É interessante quando a gente pensa em deuses, como naturalmente, historicamente, dentro das religiões, a gente percebe que os contatos, ou quando a partir do momento que as pessoas descobriram que existem os demônios, ou existem outros seres sobrenaturais, esses seres passam a ser considerados deuses. E o texto aqui diz, vejo deuses que sobem da terra. E no 14, Saul diz, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E no início do versículo 15, Samuel disse a Saul. Então, a chave do texto é o quê? Quem foi que subiu? Deuses. Né? Que nós entendemos que foram demônios que subiram. Quem ela viu? Um ancião. Alguém que estava vestido como um ancião, parecia com um ancião. E o versículo diz, entendendo Saul que era Samuel. Entendendo Saul que era Samuel. Então, quem é o Samuel que fala alguma coisa a Saul no versículo 15? Aquele Deus, aquele ancião, que ele entendeu que era Samuel. Então precisa ficar claro aqui, Samuel não apareceu para Saul. Samuel não apareceu para Saul. Quem apareceu foi um ancião, um Deus, com letra minúscula, que Saul entendeu que era Samuel. E se nós formos continuar lendo o texto, nós vamos ver que este pseudo Samuel profetiza algo para Saul que não se cumpre. Porque ele diz que naquele mesmo dia aquilo ia se cumprir, não se cumpre. Portanto, não poderia ser Samuel. O único caso em que a Bíblia mostra alguém conversando com alguém que morreu, é o caso de Jesus no Monte da Transfiguração, em que Moisés aparece efetivamente lá e Moisés havia morrido. É o único caso em que a gente vê isso. E mesmo assim, o texto não deixa claro se foi Moisés e Elias que desceram ou se foi Jesus que subiu. Aquele encontro, porque Jesus foi transfigurado, ou seja,
Não era aquele ser humano com o qual eles estavam acostumados a ver que estava conversando com Elias e Moisés. Então, esse único caso também, não há clareza em qualquer consulta a mortos. Então, ficamos com o que a Bíblia diz, de que necromancia ou consulta a mortos é pecado. O que Saul fez era pecado, pecado que o próprio Saul já tinha condenado. E aquele homem que apareceu para Saul não era o profeta Samuel. Era alguém que Saul entendeu que era Samuel. Então chegamos aqui ao fim de mais um dos nossos vídeos. Terça-feira que vem estaremos de volta. Você pode mandar a sua pergunta para o nosso canal utilizando os próprios comentários do vídeo, ou pode mandar para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Você pode também consultar o nosso site, que também está aí na sua tela, com muitos desses assuntos e outros mais. Boa noite, até semana que vem.